Você podia abrir sua Bíblia em João? João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 35. Diz assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E aí eu queria mudar aqui um pouquinho para dizer o seguinte: Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede o campus. Nós temos que levantar os nossos olhos para ver o campus, para ver a escola. A escola é um tremendo de um campo a ser ceifado, não é? E alguém já disse que nós passamos mais tempo na escola, envolvidos com coisas da escola. Um aluno de 2º grau, de 1º grau, ou mesmo um aluno universitário, ele passa mais tempo na escola, fazendo trabalhos para a escola, indo para a escola, voltando da escola, do que o tempo que ele passa com a família, não é? Por isso a escola é esse tremendo campo que precisa ser ceifado e trabalhado, e que exerce uma influência tão grande na vida de jovens, crianças e adolescentes, não é? Então, eu acho que o objetivo desse congresso é, talvez, em primeiro lugar, desafiar você, que já está envolvido, né, num trabalho de capelania, de escola, a levantar os seus olhos para ver o campus, porque o campus ele está branco para a colheita, né? E foi-me pedido que falasse sobre diversidade de ações na capelania escolar. Então, eu acho, para ser mais prático, a gente inverte, né? Eu vou começar contando histórias, né? Histórias que contam uma história. E eu listei aqui algumas histórias, algumas ações, porque assim a gente vai poder ver mais na prática como é que a coisa acontece. Porque, às vezes, a gente vem para um congresso desse carente de algumas ideias também, né? Sei que nós vamos ter as nossas como é que chama, gente? Oficinas. Muito bem. Nós vamos ter as nossas oficinas e tal, mas, para falar sobre esse tema no plenário, eu preciso te contar algumas histórias, né? Então, eu listei aqui pelo menos 5 histórias para contar para vocês, né? E, como eu disse, o trabalho... Quem é mamãe aqui? Quem é mamãe? Quem é mamãe? Muitas mamães, né? Ótimo. Um dos ministérios da MPC, da Mostrar para Cristo, tem a ver com mamães. Há 15 anos, há 14 anos, nós começamos um movimento de mães de oração chamado Desperta Débora. Talvez você já tenha ouvido falar desse movimento. Inclusive, quero fazer menção aqui, que nós temos aqui, como congressistas, nós temos algumas líderes do movimento Desperta Débora, inclusive a coordenadora nacional do Desperta Débora está aqui, a nossa irmã Nina, que veio lá de João Pessoa, está ali, dá um tchauzinho para nós, né? Aqui também está a coordenadora da região Sudeste, que veio do Rio de Janeiro, a Zezé, que está ali. Está ali, ó. E há ali um stand ali, você pode saber todas as informações, você que é mamãe, sobre esse Ministério Desperta Débora. E o Ministério Desperta Débora ele tem o objetivo de desafiar mães que oram para orarem pelos seus filhos biológicos, filhos adotivos, filhos espirituais. E assim tem sido. Hoje nós já temos mais de 60 mil mães cadastradas que oram 15 minutos todos os dias pelos seus filhos e tal. Eu estou contando um pouquinho sobre o Desperta Débora, porque uma das histórias que eu vou contar tem a ver com o Desperta Débora, né? Diversidade de ações na escola, na capelania escolar. E eu queria falar sobre uma atividade que aconteceu na Universidade Federal, na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Isso tem uns 3 ou 4 anos. Eu estava em casa e recebi um telefonema de uma mãe indignada, né? Eu acho que nós perdemos essa capacidade de nos indignarmos. Lembra quando Paulo e Silas estavam vendo, ou diante de uma menina que estava possessa de um espírito adivinhador?
Está lá em Atos 16. Diz o texto que aquilo incomodou tanto a Paulo e a Silas que Paulo ficou indignado. E porque ele estava indignado, ele tomou uma atitude de libertação em favor daquela menina, e foi preso, etc. e tal. Mas eu gosto dessa expressão que Paulo ficou indignado. Eu acho que nós perdemos a nossa capacidade de nos indignarmos. Nós estamos muito acomodados vendo tudo acontecer. Então, nós vamos ter essa santa indignação. E essa mãe teve essa santa indignação, e olha o que aconteceu. O filho dela passou no vestibular, lá da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e chegou em casa dizendo: mãe, olha, aquilo lá é um caos, né? Questão da droga, da violência e tudo. Mais de 6 mil pessoas residentes ali naquele lugar, porque é uma escola que tem internato, né? E aquela mãe procurou o reitor da universidade, dizendo: olha, isso não pode continuar assim, meu filho está estudando aqui, nós temos que fazer alguma coisa. E o reitor disse: olha, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Ela falou assim: existe uma capela aqui nessa universidade? Existe. Pois então me empreste a chave. E durante algumas semanas, às terças e quintas-feiras, essa mulher ia para aquela capela orar a Deus e falar: Deus, me dá uma estratégia. Eu preciso de uma ideia, uma estratégia. O que eu posso fazer aqui? E ela teve a ideia de servir um café da manhã para os alunos residentes. A faculdade estava de greve, aquela greve de meses, e muitos alunos de outros países, de estados distantes, estavam ali. Mais de 800 alunos que não viajaram, ficaram ali. E ela me ligou: pastor Marcelo, você vai ter que vir para participar desse café da manhã. E eu não sou tão cristão quanto parece ser, né? Eu falei: não, mas vou sair de Belo Horizonte para ir lá, né? E na minha ideia tinha assim, 6 senhorinhas com 6 garrafinhas térmicas dando café para os meninos. Eu falei: esse negócio não vai dar certo. Mas eu tinha que ir, fui, cheguei um pouquinho atrasado, e quando eu cheguei, havia assim, eu vi de longe uma passeata. E eu pensei que aquela passeata era uma passeata da greve lá, e não era nada daquilo. Quando cheguei, havia um grupo de 400 mães, 400, que andavam por aquelas ruas, ali é uma cidade, né? E elas oravam nos corredores, nos laboratórios, nas salas de aula. E eu falei: rapaz, o que é isso? Bom, esse era um primeiro grupo, porque havia um segundo grupo de mais umas 300 mães que estavam preparando o café da manhã. E isso era assim, uma mesa que ia e voltava aqui nesse auditório, e chegando coisas, e mais sanduíches, e frutas, e chocolate, e refrigerante, de não sei de onde. Mas havia mais um outro grupo, de umas 100 mães, que estavam visitando os dormitórios, os alojamentos, convidando para participar daquele café da manhã. Mas havia um outro grupo, talvez um pouco menor, de umas 50 mães, que estava preparando o culto. E sabe que mãe, gente, é quase a 4ª pessoa da Trindade, né? A maior invenção que já foi feita. Já viu como é que mãe tem ligação direta? Se a mãe fala que vai chover, pode levar sombrinha, certo? Se fala que vai fazer frio, mesmo que a moça lá da televisão fale o contrário, você obedeça a sua mãe que vai fazer frio. E aquelas mães estavam ali, uns 300 ou 400 jovens aceitaram o convite para o café. E depois nos reunimos todos no grande anfiteatro, e eu fui dar uma palavra, eu estava muito emocionado, chorei muito, não conseguia falar, eu só podia dizer que aquilo que estava acontecendo ali era fruto do amor de Deus. Na terça-feira subsequente, bom, eu fiz um convite, muitos jovens vieram à frente, e na terça-feira subsequente, aquela mulher voltou na capela. Ela nunca tinha recebido nenhum jovem ali para uma palavra, para um aconselhamento, para um bate-papo, uma oração. E naquele dia, de 8 da manhã às 6 da tarde, ela recebeu 120 estudantes, dizendo: o que aconteceu? O que é isso aqui? Não é? E ela teve uma oportunidade extraordinária. Sabe por quê? Porque ela ficou cheia de santa indignação. Uma mulher indignada falou: nós vamos mudar a história dessa faculdade. Essa faculdade não pode mais continuar assim.